The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, estamos aqui novamente no terceiro programa do Primeiro Meias. É sempre bom começar a gravar logo depois que a gente tem que bater uma palminha ridícula aqui para fazer um sync, porque daí já me dá um ânimo. Eu não começo esse programa já falando tipo, oi. Você vai falar isso, aí primeiro comentário vai ser assim, não, mas vocês não precisam bater palminha, né? Vocês podem fazer isso de uma maneira muito mais fácil, aí a gente vai ter que se tocar. Isso, você ouvinte que tem uma dica para dar pra gente, que a gente está fazendo uma coisa bem artesanal aqui para gravar. A gente faz via webcam, porque nós estamos aqui com o César, que está em São Paulo, a Thaís está em Curitiba, eu também estou em São Paulo, eu e o César, no caso, estamos no mesmo lugar, no mesmo apartamento, mas em quartos diferentes para conseguir gravar isso decentemente. Enfim, a gente vai indo aos pouquinhos, cada vez vai ficando melhor. Esse nosso lindo programa. Deem oi para os nossos ouvintes, né? Não é? Eu ia falar telespectadores, mas não é, né? Eu vou dar um oi, como eu aprendi agora no sábado, é oi todos, todas e todes. Bom, vamos então para o tema de hoje, que é o tal do Primeiro Meias. O que é o Primeiro Meias? De onde veio esse termo? Esse termo eu inventei com um amigo meu, numa época bem difícil da minha vida, em que eu simplesmente não conseguia fazer as coisas e ele, de certa forma, me ajudava a me puxar, né, para sair de casa, para conseguir fazer o mínimo, que fosse comer. E morando em Curitiba, uma das primeiras coisas que eu tinha que fazer para sair da cama era colocar a meia, porque você não sai da cama e coloca o pé já no chão frio em Curitiba, porque você não quer ficar doente, mais do que você já está. Então, a gente falava muito, então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar meia, para daí conseguir sair da cama. Então, eu comecei com essa técnica, que eu utilizo hoje, às vezes ela vai mudando, óbvio, que é essa técnica de ir me convencendo a fazer pequenas coisinhas que costumam me ajudar a chegar a fazer alguma coisa maior. Então pode ser Virgínia, coloque a meia, você só precisa, sempre funciona assim, Virgínia, coloca a meia, se você quiser, você só coloca a meia e volta pra cama. Porque eu tenho muito medo, às vezes, as coisas que eu tenho que fazer me assustam e me paralisam. Então, nem que seja, eu tô mentindo pra mim mesma, que eu posso voltar pra cama. Eu posso, mas no fundo eu sei que eu vou tentar me convencer depois de colocar a meia a fazer alguma outra coisa em seguida. Que seja, coloquei a meia, posso ir até o banheiro e escovar o dente. Depois daí eu fico, escove o dente, daí volta pra cama. E assim eu vou indo e assim eu vou às vezes conseguindo fazer coisas maiores. Tem dias que eu digo que eu estou, hoje eu tô meio primeiro meias, que é quando as coisas estão muito mais difíceis de fazer do que o normal. Tem dias que o primeiro meias vira algo um pouquinho mais complexo, que seja, só vá nessa reunião, isso não significa que você é obrigado a fazer esse projeto com essa pessoa. Sabe? Então, tem vários jeitinhos que o Primeiro Meias vai se encaixando na minha vida. Eu, hoje, por exemplo, estou num dia Primeiro Meias. Tive que ir me convencendo a fazer coisas. Inclusive, acordei super cedo, era mais 6 horas da manhã. Acordei, levantei e voltei pra cama. Então, hoje eu não consegui me convencer totalmente. Não obtive um sucesso. Você pôs a meia e voltou a dormir de meia, né? Tipo isso. Isso acontece, mas tudo bem, porque daí pelo menos fez uma coisa. E daí você tem que porque tem dia que você merece um parabéns só por ter colocado a meia. Uhum. Não, eu já fazendo um comentário aqui que eu acho super interessante isso, porque eu dei uma lida agora antes do programa, e aí eu li sobre pessoas que se sentem assim, de fazer exatamente uma coisa de cada vez, né?
mas a sensação de frustração sobre o seu próprio dia, né, o seu cotidiano é enorme. Então, quando você fala para mim que você conseguiu colocar a meia, quer dizer, degrau por degrau, a gente imagina que bom, pelo menos eu fiz isso hoje. E já foi já subi ali um degrauzinho, né? Eu achei super interessante e não imaginava claramente que essa sensação de frustração, de se sentir completamente improdutivo perante o todo, né? E não conseguir levantar da cama fosse uma coisa que é tão arrebatadora, assim. E de fato é bom. Por isso surgiu o Primeiro Meias, né? Vocês têm isso de vez em quando? Como é que funciona? Como é que vocês têm alguma estratégia? Funcionaria o Primeiro Meias para vocês? Quer falar um pouquinho, César? Falo. Eu não sei se o Primeiro Meias funciona pra mim assim, porque eu acabo... Pra mim, o primeiro passo é mais fácil, por incrível que pareça, assim. O meu problema é manter pra mim seria, sei lá, esse programa chamaria a quarta remada. Não sei, sabe? Você dá aquela primeira remada, dá certo, a segunda remada, tá bom, terceira remada, vai na quarta e fala, não aguento mais, parece que eu tô remando contra a corrente. Acho que essa é uma boa expressão, assim. Tem uma música do... Não tô pedindo música, tá? Eu já tenho a minha música de hoje, mas essa não é a música. Mas aquela música da entrada do Friends, sabe? Que fala assim, parece que eu tô na segunda marcha. Ou tô preso na segunda marcha, é um pouco isso, sabe? A primeira pancada, pra mim, tudo bem. O problema é você manter o ritmo. E sempre, e acho que assim, a vida que a gente tem, assim, pelo menos a vida que eu tenho de freelancer, é sempre muito difícil, porque você não tem aquela coisa regrada, né? Então você acorda de manhã, mas você não sabe fazer do seu dia. E às vezes o seu dia dá uma guinada monumental. Então, assim, às vezes eu me pego no meio do dia tendo que botar primeiro as minhas meias, sabe? Tipo, no meio do dia eu falo, opa, é agora que é o momento. Então é mais pra mim me acalmar e tomar, entre aspas, as rédeas de novo do que começar as rédeas. Assim. Pra mim funciona mais assim. Mas o primeiro mês ele pode vir em outros momentos. Acho que é meio isso, assim, você tá ali no meio do processo e opa, deu uma... na verdade, o primeiro mês ele é diminuir os monstros, assim, né? Quando você pensa, por exemplo, eu tô num processo agora de mudança de apartamento. E daí a ansiedade vem e fala assim, você tem que fazer isso, você vai ter que vender móvel, você vai ter que ver o carro de mudança, você vai ter que gastar dinheiro com isso, você vai ter que ligar a luz, você vai ter que desligar a luz do apartamento anterior. Pra mim, o mudar de apartamento é um monstro enorme, né? E daí a gente lembra de Ken Jack, que cortava, né, por partes, gostava de fazer as coisas por partes. Que daí é do tipo, diminuir as coisas, tá? Ao invés de eu pensar em tudo que eu tenho que fazer, deixa eu pensar em uma coisa só. Tipo, pra eu fazer essa coisa. Porque eu, pelo menos, daí eu faço toda a minha to-do list, quando eu vejo, às vezes, que ela tem, sei lá, 567 itens, eu fico assustada. Ao invés de eu olhar, tá, deixa eu ver se um item. Você faz uma lista da lista, né? Aí depois, né? Você vai diminuir, você vai resumir da depois lista. eu fico fazendo uma lista da lista. Só que às vezes ajuda, porque daí pelo menos você faz uma coisa. Né? Você segue em frente com alguma coisa. Então, acho que o primeiro mês é essa coisa de diminuir o monstro mesmo. Mas eu acho também que a coisa da lista é uma coisa que durante bastante tempo colaborou muito, assim, comigo. Porque e aí eu me sentia muito assim quando eu fazia coisas, por exemplo, usei toda a minha manhã para fazer várias coisas que não estavam na minha lista. E daí era horrível, porque eu não podia ticar nada ali, né? Mas aí o que eu fazia? Eu escrevia tudo que eu fiz só para ter esse prazer de poder colocar ok feito, né? Porque tem essa sensação. Mas por que será que a gente tem essa sensação? Né? De que você... Da onde que vem isso, né? Que o teu bem-estar está ligado à produção, à realização, efetivamente ligado ao fazer, né? Eu acho que pode ser aquela coisa de sentir útil, né? De sentir uma peça útil na engrenagem chamada sociedade. Olha que bonito que eu falei agora. Mas acho que é um pouco isso. Acho que quando a gente não faz, pelo menos é o que eu penso muitas vezes, quando eu não faço nada, quando eu passo um dia, por exemplo, sentado no sofá, eu me sinto um inútil.
Mas é muito engraçado, porque é uma inutilidade vista aos olhos da sociedade. Porque às vezes você tem que se dar o direito e ao espaço de não fazer nada. E muitas vezes eu me pego nisso, eu me pego ansioso e pensando em o que eu deveria estar fazendo agora. E na verdade você não está fazendo nada, você pode estar sossegado, você pode estar tranquilão assistindo um filme, assistindo uma série e passar o dia inteiro. Esse final de semana teve um diálogo engraçado, me deram a dica de assistir uma série na Netflix, eu esqueci o nome agora, é uma dos 5 garotos do Bronx, do Brooklyn, do Harlem, enfim, é uma série nova da Netflix, tá dando o que falar. E são 4 episódios, eu acho, de 1 hora cada episódio. E aí, no meio do papo, alguém falou assim, são 2 filmes, então você pode assistir um filme por dia. Aí uma outra pessoa assim, ou então 4 horas do meu dia. Então assim, 2 pessoas com 2 pontos de vista completamente diferentes. São 2 filmes, você pode assistir um filme por dia, ou não, são 4 horas do meu dia, ponto final. E tá tudo bem. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, pô, que interessante. Às vezes são 4 horas, gente. Tudo bem ter 4 horas no seu dia pra você assistir uma série. Não é que você está sendo inútil, muito pelo contrário, você está aprendendo, tá? Enfim. Então, às vezes, eu acho que comigo, eu falo que às vezes, pra mim, não é muito o primeiro passo, e sim o manter, porque no meio do processo, às vezes eu me pego nessa, eu tô sendo inútil, mas peraí, inútil, né? Inútil nos olhos de quem? Então tem que rever e... Mas aí eu tenho uma ótima ideia. Acho que a gente falou isso no... Fala. A gente falou isso no primeiro episódio nosso aqui, né? Que daí também é um outro... Entra na questão capitalismo, né? De você ser produtivo ou não. Entra várias coisas. Até o ócio criativo e a necessidade, às vezes, de você não fazer nada. Porque senão você fica... Digamos, a gente tem várias caixinhas no nosso cérebro, a gente fica tentando encher elas inteiras. E elas estarem sempre, tipo, super ativas quando tem que ter, né? Uma volta. Mas eu acho que a coisa do primeiro mês também é um pouco... Essas pequenas... Não é mentirinhas, mas são pequenas... coisas que a gente usa para se convencer a ir pra frente. Assim. Mentiras. Não são mentiras, porque não necessariamente eu estou mentindo que eu posso voltar pra cá, eu posso, eu vou, não sei. Mas é uma coisa psicológica, que você tem que ficar, tipo, se dando estrelinha. Ou, por exemplo, colocar as coisas que você fez pra... Ao mesmo tempo, eu acho que pode ser um pouco a coisa do tipo, todo mundo tem que ganhar estrelinha sempre por qualquer coisa que faz, que saco. Ou é uma coisa que a gente, de quem não ganha, não tem, sei lá, uma autoestima, ou o que quer que seja, e que você tem que se lembrar que você fez coisas. Tipo, esse tempo que você ficou ali, você não... É aquela coisa do, eu tenho que fazer isso. Não, você não quer, ou você quer, ou você não quer, por exemplo, eu não tenho que me mudar. Mas eu quero me mudar. Mas tem uma coisa já interessante muda, né? nisso, que é talvez a gente propor uma mudança das nossas listas. Ao invés de colocar só coisas que são fazeres, que são necessários, a gente colocar a cada 2 coisas chatas, tipo ver a série e tal. Isso é bacana, né? Porque sim, aí, até o verdade. momento que a gente consiga ocupar meio dia, pelo menos, por exemplo, no fim de semana, não é que todos nós, assim, não temos nada para fazer de responsabilidade social no fim de semana. Todo mundo tem que ainda lavar uma louça, pôr uma roupa na máquina, essas coisas. Mas aí até que a gente consiga escrever mais coisas, que você se dê conta que a tua lista está mais repleta de prazeres, ainda que de trabalho, né, de prazeres, do que só dessa parte da engrenagem, né, da sociedade. Então eu acho que é difícil às vezes também, a gente que trabalha com parte criativa e que trabalha acaba sendo um prazer junto, né? Você olha aquela listinha, ela tem prazeres, mas não tá ali escrito, tomar banho demorado, não tá ali escrito isso. Não tá. Comer pizza. Tipo, até, que bom também, né? Porque senão, imagina, daqui a pouco virou... Que nem acho que eu e o César estavam falando esses dias que tipo, a gente colocava horário pra chorar. Tipo, peraí, das 2h30 às 3 eu tenho aqui uma brecha que eu posso sentar e chorar um pouco. Mas sabe que eu faço isso às vezes? Às vezes quando eu tô triste, aí fica aquela coisa, não posso ficar triste e tal. Eu falo assim, quer saber, até as 9h23 do dia de hoje eu vou ficar triste. Depois... eu não vou, porque acabou, já deu. Já deu. Então é bom, porque você dá um tempo ali até... Não, o meu psiquiatra uma vez falou pra mim, do tipo,
Reserva um tempo, 2 horas do seu dia, pra você poder ficar pensando suas neuras. Todas as suas neuroses. Vai ser tipo das 2 às 4. Vou ficar só pensando, só do tipo, vai dar tudo errado, porque não sei o que. Tarará. Depois disso, você não pode mais pensar nisso. Eu achei ótimo. Assim. Gente, eu tô me divertindo com vocês. É tipo uma siesta, né? Você tira uma siesta, né? Tipo, você fala assim, tem pessoas que fazem uma siesta, fazem aquele soninho Daí, depois do almoço, tem eu que... A pessoa vem o crush, te manda uma mensagem nesse momento neurótico, você tipo, responde super tipo, fala comigo daqui 1 hora que eu vou estar boa. Mas agora tá tudo uma merda. Essa coisa da siesta é divertido porque de repente você percebe que você não tá no lugar certo, né? Por exemplo, um americano super produtivo ou um japonês e tal, que tá trabalhando lá suas 12 horas por dia, ele vai visitar a Espanha. Aí ele chega 2 da tarde, ele vê tudo fechado e ele pensa, meu Deus, mas essas pessoas não querem vender? Como que elas fecham para abrir tipo às 6 da tarde? A parte que é produtiva do dia. Não, então depende do teu olhar cultural. A gente está no país errado. Vamos mudar para a Espanha. Não, quando eu fui para a Itália, gente, que eles fazem cesta, daí tudo é comida, não sei o que, eu fiquei, gente, esse lugar é maravilhoso. As pessoas comem bem e depois, entendeu? Hora de dar uma dormidinha? É isso. É isso. Mas é isso, eu aprendi um negócio com uma ex-namorada minha, foi muito importante isso, na verdade. Eu sempre tinha essa coisa de comer. Eu acho que eu nasci velho já, então eu adoro. Eu tô mentindo se eu falar que eu adorava. Eu adoro comer meio-dia, depois eu janto às tipo 7, 8 horas. Não posso passar muito esse horário, então eu fico meio tenso. Eu fico meio bravo. Mas enfim, aí, tendo um relacionamento mais próximo com ela trabalhava no hospital, então o horário dela era todo invertido. Ela dormia de manhã, acordava meio da tarde, ia trabalhar à noite, então o horário dela era tudo maluco. Então assim, chegava 3 horas da manhã, ela tava batendo um arroz e feijão. E eu olhava pra ela e falava assim, como assim você tá comendo arroz e feijão 3 horas da manhã? Eu falei assim, 3 horas da manhã pra você, pra mim é meio-dia. Porque eu tô no meio do meu trabalho aqui, parando pra comer. E eu comecei a pensar e falei, cara, ela falou assim, por que eu tenho que dormir a hora que todo mundo dorme? Por que eu tenho que comer a hora que todo mundo come? Eu falava assim, porra, mas interessante, foi um ponto de vista interessante, que eu olhei e falei assim, pô, é muito interessante, porque assim, é um ponto de vista. Então assim, às vezes você, voltando àquela questão do inútil, às vezes quando você acha que isso é inútil aos olhos de uma sociedade produtiva, que nem você está falando, né, Thaís? Do japonês que trabalha das 12 horas por dia, das 9 às 9 da noite. Mas você pode trabalhar das 9 da noite às 9 da manhã, e tem muita gente que faz isso. Dizem até que gênios, a hora mais criativa é de madrugada. Então, gente que trabalha com coisa criativa, normalmente à noite fica mais esperto. É lógico, trocar o dia pela noite, pode ter outras implicações, né? Não tô falando que você fala assim, fica acordado à noite e dorme de dia. Pode ter muitas outras implicações, inclusive psicológicas. Mas às vezes é uma questão de ponto de vista mesmo, do tipo, peraí, por que eu sou inútil? Não, eu tô assistindo uma série onde eu tô aprendendo, onde eu tô, enfim, me alimentando de cultura, ou então eu tô lendo um livro, ou então tô, enfim, saindo pra correr. Enfim, não interessa. O meu tempo faço eu. É lógico que a gente tem que se adequar a alguns horários, né, enfim, da sociedade, como, sei lá, banco, essas coisas, mas enfim. Precisa ir no correio, tipo, não, você Exato. Não vai conseguir no correio às 3 mas horas é da coisa manhã. assim, mas a gente tem que se entender também, é o que a gente estava falando no episódio anterior também, é se entender também como indivíduo, né, como pessoa. Eu funciono dessa forma, eu tenho esse horário para chorar, vamos dizer assim, das 2 às 4 da tarde para me sentir neurótico. Tudo bem, e tá tudo certo. E assim, que as pessoas entendam isso também, né? Se cada um se entendesse como indivíduo, eu acho que a gente teria muito menos problema em relação à sociedade, sabe? Eu acho que a gente está sempre tentando alimentar o que o outro espera da gente, né? Num relacionamento como um todo, amoroso, ou de amizade, ou até de família, a gente está sempre tentando alimentar, a gente está sempre tentando mostrar para o outro que a gente se encaixa nessa vida desse outro, seja, né, independente do tipo de relação que a gente tem com eles. E se a gente se entendesse como pessoa e falasse, olha, Virginia, eu funciono assim, olha, Thaís, eu funciono assado. E tudo bem, tá tudo certo. Gostou? Ótimo. Não gostou? Me entenda. Agora, tem uma coisa que eu tô falando bastante nos últimos meses, é assim, eu te entendo. Posso não concordar com o que você está falando, ou do jeito que você está fazendo, mas eu te entendo. Então, às vezes, várias discussões que eu tenho com amigos, os caras assim, pô, mas você concorda com esse cara? Eu falo assim, ó, não concordo com esse cara, mas eu entendo ele. Porque ele tá a partir de algum ponto que talvez não é a minha realidade, mas eu tenho que entender ele. Então, entender é o primeiro passo, e entender não é concordar, né? Então, assim, se entenda, e o que você não gosta, tente, né, mudar, mas o que não, tudo bem. E a mesma coisa do outro. Entenda o outro, não precisa concordar, mas entenda.
É aquela coisa, né? Calça os sapatos se dos outros, aceitar. né? É. Então eu acho Eu tenho nos últimos tempos. É engraçado quando você para de tomar anticoncepcional e você Ah, eu sei muito bem volta disso. a. É. Engraçadinho. Esse foi o É. Quem falou agora foi o Todes. Eu quero só botar um quê de engraçado nesse episódio também. Pra não ficar muito sério. Jamais vai ser sério. Isso aqui é totalmente sério, jamais É que sério. eu acabei de fazer um puta Mas eu discurso tô- sério, né? Eu quis dar uma quebrada no clima, desculpa. Claro que não. Depois a gente Vai. coloca, tipo, aplausos na edição. Aquela risada assim, do Chaves, né? Mas do anticoncepcional que você para de tomar. E daí eu tô tentando. Enfim, eu não vou aprofundar super esse assunto, porque eu acho que esse é um assunto, inclusive, para outro episódio, que daí entra feminismo, capitalismo e produtividade. Olha, já é o nome de um outro episódio. Mas, por exemplo, fica muito claro, tipo, quanto o teu ciclo menstrual influencia no teu humor e nas coisas, assim. Eu tô vendo que todo final de mês, que é quando eu vou menstruar, eu fico mais pra baixo e eu fico menos produtiva. E eu estou iniciando uma tentativa de realmente, tipo, conseguir organizar as minhas agendas e projetos, etc., conforme isso. Porque é muito impressionante. Tipo, passou menstruei, pronto, eu posso voltar, posso marcar coisas que vão exigir um pouco mais de mim. Agora, se eu marcar nessa época, vai ser 5 vezes mais difícil de eu fazer. Eu vou estar 5 vezes mais lenta. Eu vou estar 5 vezes mais mal-humorada. E é muito engraçado isso, porque TPM, menstruação, etc., sempre foi uma coisa colocada como ruim e etc. Mas é foda porque eu sou super, né, pró essas conversas. Que se não tivesse isso, tipo, a humanidade não estava aqui. Tipo, se não tivesse, né, mulheres menstruando e útero e etc., tipo, nós todos não estávamos aqui. Então, é muito engraçado como uma coisa que é essencial para a vida humana, para a gente existir, é colocada como algo ruim exatamente porque a gente fica nesse período não produtivo. Né? Geralmente você vê muitas coisas que são ditas femininas e tal, elas estão às vezes ligadas a coisas que diminuem uma produtividade, digamos assim, uma gravidez, ou depois né, quando você tem o filho e tal. Depressão pós-parto, né, que chama. Não, mas tem várias coisinhas, né, que é sempre colocado como se fosse uma coisa inferior, pelo simples motivo de não ser produtivo, apesar de ser bastante produtivo, pois tem a ver com a reprodução humana. Agora, tem uma coisa Mas é uma coisa interessante muito nisso, louca. que eu tenho uma impressão que deve haver uma estatística em algum lugar, mas eu nunca busquei. Mas o que eu percebi era que muitas amigas minhas, na sua tensão pré-menstrual, elas ficavam muito críticas. Elas queriam, tipo, mudar o mundo. Elas, assim, essa noção de fazer uma revolução na TPM é uma coisa que era também, que é bem habitual, né? É fácil você reconhecer. Então, eu acho que também existe uma coisa de você diminuir, né? A gente já está entrando no outro tema, mas a gente já vai parar aqui, mas a gente de diminuir essa questão, sabe? Fazer menor, reduzir a algo que seja negativo, porque as mulheres realmente querem... Ela tá tipo, ou tão loucas, né? Fica louca na TPM. Fica louca por quê? Porque quer transformar coisas que não estão boas, né? Então... tá saindo do que é esperado, da mulher que fique quietinha ali, só falando, sim, desculpa por estar assim. E ser esse ser humano horrível. Enfim, voltando.
Como que é para nós três somos freelancers, né? E vivemos essa vida sem rotina. Como que é a rotina de vocês? Pela manhã, assim, vocês conseguem ter uma rotina? Tem algo que é... Olha, acabei de pensar uma coisa. O meu primeiro mês é primeiro café. Eu tenho que tomar café da manhã. Eu preciso comer alguma coisa, senão eu não funciona. Toda vez que eu saio correndo de casa sem tomar café direito, eu saio bravo, saio... Sabe, o dia já começa todo errado, assim, sabe? Então eu tava pensando, eu não tenho uma rotina, é impossível eu ter uma rotina, assim. Eu tento diariamente ter uma rotina, mas cada dia acaba saindo diferente e por exemplo, hoje eu tô aqui gravando com vocês à tarde e eu vou ter um set pra filmar das 7 da noite às 9 da manhã do dia seguinte amanhã. Então, assim, acabou a rotina, não existe, né? E amanhã eu chego às 9 horas da manhã, vou dormir, não vou querer acordar tarde pra não me sentir um inútil. Então, provavelmente vou dormir das 9 a meio-dia, acordar meio-dia já meio bravo, porque eu acordei meio-dia, tentar trabalhar o máximo possível à tarde, pra noite e jogar meu futebol de terça-feira à noite, sem estar com muito sono. Então, assim, é difícil ter rotina, mas eu gosto de começar com o pé direito, vamos dizer assim, né? E começar com o pé direito é sentar tranquilamente na minha mesa e tomar um café da manhã. Café da manhã não é aquele café da manhã de novela com sucos, brioche e manteiga, sei lá, enfim, aromatizada, mas pelo menos uma xícara de café onde eu consiga sentar e dar aquela, sabe aquela respirada funda, Nossa, eu não sei como que você consegue viver nada, assim. sem Que foi? sem todo esse café da manhã. Eu não sei como você consegue viver sem o suco de laranja, brioche, etc. Exato, então. Mas eu preciso pelo menos essa xícara de café colombiano, né? Café, enfim, torrado, médio. Enfim. Brincadeira, qualquer marca serve. Só preciso de um café preto. Mas é isso. Então, assim, essa minha... É engraçado, porque quando eu começo a rotina assim, o meu dia tem muito mais chance de ser bom, vamos dizer assim. Bom, gente, eu tenho filha, né? Então, eu acho que isso existe uma outra dinâmica com outro tipo de exigência, que o café, na verdade, é a penúltima coisa ali da rotina, porque tem muitas outras coisas que precisam vir antes. Mas eu acho que eu vivi muito essa coisa quando eu morei 14 anos. Eu estive 14 anos trabalhando em casa. Eu acho que você se exige uma disciplina enorme. Não vou agora, só vou dar uma lavadinha nessa louça, daí daqui a pouco eu pego esse design para fazer. Não, você não vai pegar o design. Se você lavar a louça, você já vai querer colocar a roupa na máquina, daí foi a tua manhã, e aí essa sensação de improdutivo, de você chegar às 5 da tarde e pensar, meu dia hoje não rendeu nada, aí pra mim, assim, fim de tarde me bate uma frustração. Uma vez você tinha falado, Vi, sobre tem uns picos de horas, não tem? Meio-dia, tem uma coisa que você perdeu amanhã. O que era isso exatamente? Porque eu sinto exatamente senti muito. Agora não tenho tido muito mais oportunidade, privilégio, né, de sentir isso. Não tem dado tempo. A gente tinha falado um pouco daquele livro lá, O Demônio do Meio-Dia, né? Que às vezes a gente fica, até agora eu tava no Uber e daí o cara falou, nossa, hoje esse tempo que tá no tempo cinza aqui em São Paulo, hoje a gente falou, tá meio deprimente e tal, né? Meio como que ele falou? Um céu de depressão, alguma coisa assim. E daí é engraçado, porque às vezes tem isso, né? Do tipo, depressão para algumas pessoas vai ser esse céu cinza e vai ser, sei lá, noite, vai ser algumas coisinhas assim. E às vezes, acho que quando a gente estava decidindo até os horários de posts, né, do primeiro mês, que a gente falou de alguns horários específicos, por exemplo, o meio-dia, que é aquela coisa de você, sei lá, dormir a manhã inteira, que nem o César até falou, do tipo, não vou acordar tarde porque eu não quero ficar me sentindo inútil.
Daí a pessoa, tipo, acorda, digamos que ela tenha ficado a noite inteira trabalhando, etc. Mas, tipo, várias vezes eu acordo, sei lá, digamos que eu acordei meio-dia, tô fazendo alguma coisa e eu fico já pensando, será que os porteiros estão pensando, né? Que eu não faço nada. É isso. Eles devem anotar, olha, a Virgínia não faz nada, você viu que ela tá de pijama ainda. Eu levo toda a minha vida com base no que meus porteiros estão pensando. E daí, pra mim, quando eu tô mal, pra mim, a principal hora que começa a me dar bad, que era 5 horas da tarde, é o horário. Se eu tiver ficado, tipo, o dia inteiro meio... começa a vir 5 horas da tarde, eu já fico... Não sei, parece que, tipo, tá finalizando o dia e eu tô ganhando um selinho de fracassada. Enfim. Que engraçado isso, né? Não, e que engraçado, porque, né, 5 horas da tarde tá acabando o dia pra quem, né? Pra quem trabalha das 9 às 5. Pra você não tá. E pode estar começando ali, né? Exato. Aquela coisa... Ridículo. É ridículo. Eu volto àquela coisa de, tipo, a gente tá fazendo nosso próprio... coisa baseada no que todo mundo, no que a sociedade impõe de alguma forma. Acho que, de novo, eu volto nessa tecla do... Né, se entenda seu dia, né? Enfim, é meio difícil, mas enfim. Mas é isso. Tem vezes que eu super me inspiro, tipo, de madrugada, ou às vezes, tipo, que eu tô super inspirada, eu acordo 4 horas da manhã, adoro ficar fazendo as coisas bem de manhã cedo. E é exatamente porque de madrugada ou super, super cedo, ninguém vai te ligar, sabe? A Claro não vai te ligar pra oferecer, não sei o que, você não tem que pagar, você não tem que fazer, tipo, não é o horário de colocar a máquina pra lavar, sabe? É um horário que quase tá ali pra você fazer as coisas criativas, assim, mas é bizarro. Fale, desculpa, eu te cortei. Não, posso falar uma coisa antes? Claro, não tenho nada que falar, não. Já falei tudo que então falar. Tá. Mas eu acho que o mais interessante nisso é que a gente se reconheça em outros grupos, né? Na verdade, a gente está muito baseado nas pessoas que têm um trabalho que é formal, que trabalha das 8 às 5 da tarde, né? O mundo nesse universo que tem essa formalidade. E é esse sistema, né? A gente está imerso num outro sistema. O sistema de que a gente tem um deadline para entregar amanhã meio-dia, a gente vai virar noite hoje e vai entregar amanhã meio-dia. Então, eu acho que é a gente se reconhecer e se encontrar. Acho que é quase que não tem medida de comparação. Mas como a gente está tão mergulhado nessa sociedade que não... Que te escanteia, né? A cada momento, se você não está dentro dessa formalidade, a gente fica se sentindo fora. Então, né? Tipo... E não é uma formalidade nossa, faz super bem pra todo mundo. Tipo, quantas pessoas... É aquela coisa, né? Quantas pessoas que estão nessa formalidade que não gostariam de ter essa elasticidade que a gente tem com as nossas rotinas e afins. Vamos gravar um primeiro mês de madrugada, um dia? Vamos. Ao vivo. Um madrugueiro. Ao vivo, pode ser. Até aí as pessoas ajudam a gente. Ao vivo. Elas entram, quem tiver de madrugada acordado. É boa. Mas aí a pergunta que ele quer calar é, no outro dia a gente dorme até meio-dia ou a gente acorda às 9 horas da manhã? Essa é a pergunta que eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu não durma e fique acordado pra não ter que... Tô brincando. Era só questão da acordar meio-dia nos 20 minutos. Não, esses dias eu tava falando com o Diego que ia passar o filme do Almodóvar no noitão ali do Belas Artes, que é tipo, durante toda a madrugada ficar passando o filme, porque, gente, eu não tenho capacidade de ir no noitão. Eu ia ter que, sei lá, 6 horas da tarde e dormir pra daí acordar, pra daí ir pra lá, porque não há condições. Mas, enfim... Enfim, a gente tá gravando agora. A gente ia se entendendo. Agora é a nossa madrugada, na verdade, né? Exatamente. Então tá bom, estamos liberados. Bom. Acho que é isso, esse do primeiro mês. Acho que, na verdade, o primeiro mês é um pouco... É realmente, na verdade, muito mais para freelancer. Se você tem um trabalho formal, você não precisa ouvir esse podcast. Não, precisa sim, sabe por quê? Porque às vezes você vai acordar mal... Vai acordar pensando besteira e vai ter que trabalhar no mesmo dia, vai ter que enfrentar um monte de monstros reais, que é tipo chefe, companheiro de trabalho, aquela pessoa chata que tá do seu lado que toma, engole fazendo barulho, sabe?
O primeiro meias é basicamente engole fazendo barulho. Eu odeio gente que faz voz de Aquela mulher. pessoa que fica fazendo esse barulhinho aqui, ó. Então. Com a caneta. Exatamente. Ou que fica com o Sabe, do canudo seu no lado. resto da lata de Coca-Cola, Tá né? vendo? Todo mundo tem Todo mundo tem seu monstro real. O primeiro mês é basicamente como você diminui seus monstrinhos. Bom, vocês não pediram música, eu gostaria de encerrar pedindo uma música que eu estava ouvindo esses dias, do Red Hot Chili Peppers. É uma música mais antiguinha deles, que se chama My Friends. E ele vai falando dos amigos deprimidos e ansiosos deles. E ele recebe uma ligação. Minha ex-namorada me ligou. Ela me ligou da prisão, prenderam ela por ela ser muito triste. Gente, que mais? Então tá. Então eu queria pedir a música do Belchior, Alucinação, que com uma cantora que se chama Daíra, que é muito legal. Daíra? Tá bom. É uma versão específica essa? Deixa eu achar aqui nos confins da internet. Essas músicas, atenção, estarão todas na nossa playlist no Spotify. Você procura lá, primeiro mês, temos essa playlist maravilhosa. E César? Eu não tenho música hoje. Posso cantar? Então tá bom. Pode. Tô brincando, eu não sei nem letra de cantar. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Vamos encerrar esse podcast de hoje. E muitas felicidades para vocês nesse dia maravilhoso. E a gente pode criar um bordão, né? E lembre-se, primeiro meias. Brincadeira. Não sei, talvez A gente pode falar junto, que nem a palma. E é 1, 2 e primeiro meio. Isso não vai dar certo. Deixa quieto. Até o próximo episódio, então. Obrigado vocês duas pelo papo. Tá, beijo. Tchau. Obrigada. Beijos. Tchau, gente. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, ou oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio, experiência com coisas reais.